Fala pessoal, como todo mundo já deve saber, nós nessa terça-feira desgraçadamente perdemos Ozzy Osbourne. A perda do Ozzy Osbourne, que tinha 76 anos, já sofria de diversos problemas de saúde há alguns anos e etc, né, que acabaram sendo agravados principalmente e possibilitaram ainda, né, felizmente, com que ele se despedisse em um último show, Back to the Beginning, no último dia 5 de julho, no estádio do Aston Villa, celebrando a sua trajetória a solo e com Black Sabbath, banda que ele fundou há 57 anos atrás, em 1968. A perda do Ozzy é uma perda muito além de um músico do rock ou de um músico da música como um todo. É a perda, a gente pode dizer, de um pedaço da música contemporânea do final do século XX e do início do século XXI. Não só pelo trabalho que ele desenvolveu no Black Sabbath, com discos seminais, o debut de estreia, esse aqui, que eu vim com a camisa homenageando a capa do single homônimo, Paranoid, Masters of Reality, o Sabotage, por aí vai. Tanto como na sua carreira solo e na sua influência no mundo do metal e na história do rock para diversos artistas, compositores e personas, porque o Ozzy não era só a música, não era só a sua interpretação junto a grandes compositores e guitarristas que ele foi cercado durante toda a sua carreira. Era a imagem, o folclore, a lenda, muito mais do que só um nome, do que só uma figura, do que só uma pessoa ali, né? E essa trajetória que percorreu quase 60 anos é muito capitaneada por essas influências. Então eu digo que a gente perdeu um pedaço da música hoje. Embora esse espaço aqui seja um espaço de música progressiva, a gente tem que fazer essa homenagem, né? E eu também queria falar um pouco da minha relação com o Sabbath e também trazer algumas curiosidades sobre como eu conheci o Ozzy, que eu conheci através desse DVD aqui, muito famoso aqui no Brasil, que é a segunda parte da de um documentário, entre aspas, coletânea. Ele saiu na época em CD, mas não aqui no Brasil. Não foi uma coletânea limitadíssima em 1992, que é o The History of Black Sabbath. Esse documentário aqui em DVD é o volume 2, que ficou muito conhecido aqui no Brasil. Durante muito tempo, o volume 1, acho que até hoje, né, ele nunca chegou a ser lançado por aqui. Eu nunca vi o volume 1 dessa coletânea, desse documentário, né, e dessa coletânea para vender aqui. E esse documentário aqui, ele é muito notório em várias lojas que vocês acompanham, que vocês podem acompanhar sobre rock, sobre metal. Vocês viram e meia acham isso aqui com uma facilidade, com preço barato, né? Então a minha porta de entrada ao Black Sabbath foi com esse documentário que meu pai tinha aqui em casa, e tem, porque tá aqui na minha mão hoje, né? E eu lembro exatamente da primeira vez que eu vi esse documentário aos 8 anos de idade. Eu não entendia muita coisa. Felizmente o documentário é legendado, então eu acompanhava ali o que os caras estavam dizendo, mas eu não entendia muita coisa. E o documentário em si, como ele é o volume 2, ele compreende 1978 até a época da realização dele, que foi em 1992. O Black Sabbath tinha acabado de se reunir com Ronnie James Dio pro The Humanizer. Inclusive o documentário se encerra com eles falando até do disco, mostra excertos musicais das músicas na época novas do álbum, Computer God, TV Crimes, que foi o terceiro disco e último gravado com o Dio sob o nome Black Sabbath, né? O The Devil You Know é o Heaven and Hell ali. E esse DVD, ele tinha excertos, ele contava a história do Black Sabbath muito por cima, né? Muitos detalhes são omitidos, né? E dentro desse período, 78 até 92, o Ozzy ele não aparece nos depoimentos. Mas tem uma coisa curiosa: embora o documentário tenha performances musicais interpeladas com as falas dos integrantes, né,
O que me chamou a atenção e me fez se apaixonar pelo Saba, que me fez e me faz considerar eles uma das 10 bandas favoritas da vida. Talvez eles sejam, inclusive, a única banda não progressiva da lista, né? Foi os extras do DVD. Por quê? No primeiro volume, pelo que eu pude pesquisar posteriormente, também tem esses extras. E os extras desse DVD tem performances do Black Sabbath muito antigas, que são as performances da fase Ozzy. E são todas performances compiladas de uma aparição que a banda fez. Eu descobri isso posteriormente. Na época não tem nada disso no DVD. Eu tive que descobrir isso muito tempo depois, quando eu já conheci a banda. Que são performances que eles gravaram pro programa alemão Beat Club em 1970. São 4 músicas, tem elas aqui todas creditadas. Aqui tá a lista de músicas todas que tem no DVD. E os extras, as músicas extras, né, que são dessa performance no Beat Club de 70, com a formação original, Ozzy, Tony Iommi, o Geezer e o Bill Ward, né, elas aparecem primeiro, e depois eles botam as outras músicas que tem no documentário, que são tocadas entre as falas e etc. Né? E quando eu vi aquelas performances no Beat Club, são 4 músicas, né? Eles apresentaram, tem no DVD, eles apresentaram 5, né? Eu vou falar. Que foram Black Sabbath, música homônima, Paranoid, Iron Man e um cover de Blue Suede Shoes, do Elvis Presley, que foram as músicas que foram ao ar no programa. Eles tocaram uma quinta que não aparece no DVD e não foi... Vocês acham essas performances facilmente no YouTube, né? E essa quinta eles não tocaram, que era um cover de Warning, do Wesley Dunbar Retaliation, que eles gravaram pro disco de estreia deles de 70, né? E, cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei louco pela voz daquele cara. E pra mim, o grande trunfo daquele DVD era aquele especial. Então, eu fiquei louco pela voz dele, pela postura daqueles caras. Eu não tinha medo. Muitas pessoas falam que muitas pessoas tinham medo do Sabá, mas eu nunca tive medo. Eu fiquei maravilhado. A música que de cara me encantou foi a música homônima, Black Sabbath. Essa música é tudo, né? Se o heavy metal é uma música, é essa, né? A gente pode dizer assim. E aquele final, o riff do Tony, os gritos do Ozzy, E ali, com 9 anos de idade, eu já me apaixonei instantaneamente por eles. No ano seguinte, eu já fui pro meu primeiro show internacional da minha vida, que foi Heaven and Hell, aqui no Rio, né? Com o Dio. Eu acabei tendo alguns contratempos com meu pai, meu tio, que eu fui junto. Já falei essa história no canal. E acabou que a gente entrou só da metade do show pro fim, a partir de Die Young mas foi uma das noites mais memoráveis da minha vida, mesmo não tendo visto o show completo. Vi uns 45, 50 minutos, etc. O show devia ter 1h30. E eu sempre nutri o sonho. Cara, eu quero ver Sabá com Ozzy, quero ver Sabá com Ozzy. E eu, felizmente, tive a oportunidade em 2013, aqui na turnê do 13, que passou também pelo Brasil. E foi um show espetacular. Eu não levei celular nesse show na época. Ou eu levei ou eu não tirei fotos e etc. Infelizmente eu não tenho registros. Mas foi uma das noites mais espetaculares da minha vida. Esse show foi animal, assim. Eu já conhecia o Sabá já nesse período. Já comecei a conhecer inclusive a carreira solo do Ozzy, né? Os primeiros álbuns, o ao vivo Speak of the Devil, que foi a minha porta de entrada, porque é um disco inteiramente de versões do Sabá, né, para músicas, versões de músicas do Black Sabbath, feitas pelo Ozzy, pela banda, né, o disco inclusive foi gravado logo depois da morte do Randy Rhoads, né, e foi a realização de um sonho. Eu acho que foi, até hoje eu brinco, que o show que eu mais pulei na minha vida, que eu fiquei louco. Eu tenho memórias vívidas dele entrando em War Pigs com sobretudo, assim, fazendo sinal pra plateia. E eu falava, cara, o rock assim, né? O rock ele é dividido em muitos subgêneros, mas o rock é isso, é
é a mensagem, é a presença, é o levantar daquela plateia, daquela multidão ali, né? E aquele show, até hoje eu tenho memórias muito vívidas ali daquele espetáculo. Eu lembro vividamente até das músicas mais novas e da performance da minha música favorita de toda a carreira do Ozzy e do Saba até hoje, que é Children of the Grave, do Master of Reality. É um tipo de música que eu ouço, uma daquelas músicas que eu ouço. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, eu paro na hora ali, eu me imerjo naquele revolution in their minds e por aí vai, né? E no final do ano, pouquíssimo tempo depois, né, o início de 2014 eu acho, eu ganhei do meu pai o DVD da turnê, né, que foi o Live Gathered in the Masses, né? A turnê foi feita pelos três, né? Pelo Tony, o Ozzy e o Geezer. O Bill Ward já não tinha mais condições de se apresentar em turnês a larga escala. Então quem tocou aqui foi o Tommy Clufetos, né? Que foi baterista, era baterista da carreira do Ozzy, também segurou super bem a onda nesse show. E esse show eu lembro muito bem de quando eu ganhei esse show, porque eu lembro do preço dele, foi R$45, porque tinha o DVD, né, tem o DVD inteiro com a imagem limpíssima, pega super bem, e o CD do show. Então foi meio que, caramba, o show é de Melbourne, não é show daqui do Rio, nem do Brasil, mas foi, caramba, eu tô vendo o Ozzy, eu tenho o registro do Sabá com ele, eu tenho o registro de tudo e etc, né? É como se eu tivesse o show da minha cabeça filmado. Então esse DVD aqui é muito especial pra mim, muito especial, um dos meus shows favoritos também deles. E em 2016 eu também tive mais a oportunidade de vê-los na última turnê deles, a The End, que também foi documentada num DVD que eu logo fiz questão de comprar. Esse aqui eu também comprei com o meu primeiro, eu acho que foi 2017, foi num dos meus primeiros saláriozinhos. Eu tava trabalhando numa loja aqui, eu lembro que uma loja aqui de Caxias que já fechou, que é a Portal dos CDs, aqui no centro, tinha lá e eu não tinha o dinheiro e eu fui pegar 2 dias depois, assim, e eu escondi o DVD na loja com medo de que outros headbangers ou outros roqueirinhos iguais a mim pegassem o DVD. Então, quando eu cheguei na loja tinha uma vendedora e eu já fui direto pra sessão e ela falou, caramba, você já sabe onde tá, foi você que escondeu, né? E aí eu levei, né? E foi ótimo esse show aqui também, assisti no Rio, né? Foi um dos últimos shows, foi um ano difícil pra mim em 2016, porque eu perdi meu tio, mas esse show já tinha comprado o ingresso antes, tava até receoso, não sei se eu vou sem ele, mas acabou que fui, né? Fui com alguns amigos e foi espetacular, foi muito bom, né? Embora o show de 2013 tenha sido mais memorável, esse de 2016 também foi. E são essas minhas memórias com o Sabá, né? O Ozzy foi uma figura muito crucial para a história do metal, para a história do rock. Eu fico feliz que ele tenha podido colaborar com tanta coisa boa aqui, documentada nesses ao vivos, documentada no Reunion. Nesse aqui que eu fiquei puto, eu lembro quando eu comprei esse The Last Super aqui, que eu falei, é o show de reunião com a formação original, porque esse aqui já não tem o Bill Ward, eu sempre fui muito fã de Bill Ward, né, baterista frustrado, e eu falei, cara, não tenho isso, e eu também descobri que é, entre aspas, um documentário não oficial e tem fala cortando a música. Eu fiquei muito puto, mas serve para registro também, né? Todo esse trabalho gigante que o Ozzy fez com o Sabá, nos 8 primeiros discos, de 70 até 78, na volta do 13, que eu acho um disco, apesar de da produção irregular do Rick Rubin, um disco muito bom, Zeitgeist, Age of Reason, God is Dead, End of the Beginning, Metademic, né? Muitas coisas boas, e que nós tenhamos também essa eternidade, né, na obra do Ozzy, muito aflorada entre nós, porque a gente não pode resumir a trajetória do Ozzy ao Blizzard of Oz, que é um disco fabuloso, nem ao
ao Diary of a Madman, né? Ele fez tantos discos bons, discos subestimadíssimos. O Ozymosis de 95 tem, que é o disco capitaneado por Perry Mason. Discos até mais recentes, né? O Down to Earth eu acho bem legal, que tem um show no Budokan em 2002, né? O disco de covers deles de 2005, que tem inclusive uma releitura de 21st Century Schizoid Man do próprio King Crimson. Ele ia gravar outras duas, inclusive relacionadas a prog. Foi o Sympathy do Rare Bird e uma versão mais pesada, recalchutada de Inagada da Vida do Iron Butterfly, mas não apararam no setlist final do disco, uma pena inclusive, né? E que nós também possamos ouvir, claro, esses discos clássicos e que o legado do Ozzy continue sempre vivo em nós e em todo mundo que é apreciador de música e que é apreciador de rock, sobretudo, como eu acredito que todos nós aqui, certamente seguidores aqui da Progland somos, né? E que agora, né, com ele já deixado, ele já indo lá pro outro lugar, né? E que agora ele já tenha essa oportunidade, né, de se encontrar, como ele mesmo diz, parafraseando na sua música, né, do Bark at the Moon, de 83, que agora ele possa, no centro da eternidade, se encontrar com outros gigantes que fizeram obras seminais com ele. Possamos apreciar a obra do Sabá em todos os seus níveis, em todas as suas fases, né, na fase mais roots, na fase mais elaborada. E eu quis fazer questão de fazer esse vídeo aqui porque, apesar de isso aqui ser uma página de progressivo e etc, o Sabá e o Ozzy, eles fizeram parte de um momento muito importante da minha vida, que foi o momento que eu aprendi a amar a coisa que eu mais amo na minha vida hoje, que é música, e ao lado de pessoas que foram muito importantes para mim, meu tio que já se foi e outras pessoas também. Muito obrigado, Ozzy Osbourne.